Eu forço o maior valentão da escola a ser minha namorada. Ela não quer. Sendo um valentão de escola, eu procuro alguém para bater nela todos os dias. Bato até ela concordar. Até eu completar o departamento de memória da escola. Nesse momento, o vilão já estava sendo a meia hora. O sistema de repente me alertou. Hospedeiro, se você não for salvar a pessoa, em breve, o protagonista masculino chegará. Aí as coisas não poderão ser recuperadas. Eu só posso ir até lá e parar aquele grupo de jovens agitados. Já está resolvido com o Zou. Muvanin estava cheia de terra depois de ser espancada. O canto da boca dela estava cheio de marcas. Ela me olhou de forma sombria. Naquele momento, ouvi o aviso do sistema. O nível de afeição do vilão está em 91. Isso não é uma queda de afeição comum. Quando o nível de afeição dela por mim se tornar 100, meu prazo terá chegado. Eu me agacho. Tirei um lenço do bolso e limpei o rosto dela. Ela murmurou descontentemente. Falar de forma cuidadosa para manter a imagem. O que está acontecendo? Muvanin não é uma vadia. Isso é algo que eu preciso encarar sem hesitar. Então, ouvi novamente que o nível de afeição do vilão estava em 92. Isso é um trabalho na ponta. Eu falei para a mão ao meu lado. Vão embora todos. Deixe isso comigo, eu resolvo. Quando tiverem tempo, convido vocês para jantar. Nível de afeição do vilão, 93. Isso ainda vai dar certo ou não? Por que o nível de afeição continua a cair? Estou um pouco nervoso. Isso não deve ser difícil. Muvanin já estava preparada para 4. Eu segurei o lenço, sem coragem de falar. Eu olhava para o corpo instável de Muvanin. Franziu levemente a testa. Dei um passo rápido. Aproximou-se pela internet. Muvanin parou os pés. Sua voz estava cheia de desprezo. O que você ainda quer fazer? Eu segurei a bainha do vestido dela. A expressão de pena no meu rosto era genuína. Eu realmente estou com medo. Muvanin, eu sei que errei. Muvanin afastou minha mão. Eu continuei persistente, correndo à frente dela. Perguntei, inclinando a cabeça. Você pode me dar uma chance de me redimir? Você mudou o jeito de agradecer? Gu Xian, você é repugnante? Você quer realmente se redimir? Então desapareça da minha frente. Que o bem desapareça para sempre. O olhar de Muvanin estava cheio de ódio, sem disfarces. Eu ainda queria dizer algo. Então alguns jovens perceberam o que estava acontecendo aqui. Eu soube instantaneamente que algo estava errado. O verdadeiro protagonista apareceu de forma oficial. Gu Xian, por que você está intimidando as pessoas novamente? Eu, naturalmente, não estava de bom humor. Você deveria se meter menos nos assuntos dos outros. O nível de afeição do vilão está em 96. Aviso. O nível de afeição do vilão caiu drasticamente para o ponto de ruptura. Espero que o anfitrião lide bem com as coisas ruins. Eu mordi os dentes. Ao ouvir esse aviso, eu me virei abruptamente. Fiquei olhando para Muvanin, que estava com uma expressão impassível. Lin Zixun ficou vermelho com o que eu disse. Todos temiam que eu fosse fazer algo com Muvanin. Imediatamente se colocou entre as duas pessoas, abrindo os braços como se estivesse protegendo um pintinho. Eu não sei o que aconteceu entre você e a Vanin, mas eu estou aqui. Não pense que pode machucá-la de novo. Valor de afeição do vilão, menos 97. O valor de afeição do vilão é menos 98. O nível de simpatia do vilão é menos 99. Essas palavras não são apenas dirigidas ao sistema irritante. Também são para o sonhador Lin Zixun. Eu também não sou ingênuo. Uma missão de nível iniciante. E acabei encontrando a difícil Muvanin. Que azar o meu! O pior que pode acontecer é falhar na missão e ir para o sistema primordial. E depois recomeçar do zero, aos poucos. Eu não sou novato nisso. Daqui a um mês, eu serei esquartejado pela Muvanin, não é? Quando eu era apenas bucha de canhão antes. Eu já experimentei todo tipo de situação. Eu também tenho meu orgulho. Quer pisar na minha cabeça, para melhorar a favorabilidade do meu alvo. Nem pensar. Então eu endureci meu coração. Então, a máscara foi rasgada. Não me importo com esses detalhes todos. Ele pegou Lin Zixun e o empurrou para o lado. Muvanin mordeu os lábios e respondeu. Olhou para Lin Zixun, que estava prestes a cair após ser empurrado. Seu olhar era profundo e perigoso. Eu olhei para Lin Zixun na terra dos sonhos. Deu uma risada fria e disse. Você se importa com isso? Eu faço o que quero para maltratá-la. Eu vou continuar a maltratá-la a vida inteira. Você não estuda na mesma escola que eu. Na escola, você não pode me controlar.
Se você quer ficar com ela, precisa ter essa capacidade. Quem não sabe usar a língua? Então, eu digo que enquanto eu estiver aqui, ninguém pode tocar em um fio de cabelo de Mulvaney. Depois de dizer tudo isso, o nível de afeição de Mulvaney caiu para o fundo do poço. Mas eu vi a expressão de horror no rosto de Lin Zixuan. Eu estava muito feliz. Minha tarefa original era salvar o vilão. Sim, eu realmente sinto que sou um verdadeiro vilão. Eu olhei rapidamente para Mulvaney com a cabeça baixa. Não importava o que ela pensava. Puxando-a, eu fui embora. Lin Zixuan me bloqueou novamente, olhando para Mulvaney com preocupação. Ele disse, ofegante: fale. O que você vai fazer para deixar Mulvaney em paz? Já fiz. Eu realmente gostaria de deixar em paz. Se ao menos aquele sistema me deixasse em paz. Agora sou como um peixe na tábua de cortar. Estou só esperando Mulvaney planejar tudo cuidadosamente, para me enviar no caminho cantando. Eu disse com raiva, você está sonhando. Eu sou. Eu também preciso levar Mulvaney comigo. Eu empurrei Lin Zixuan com força, contendo a força. Ele caiu no chão com um baque. Mulvaney hesitou um momento. Ela tentou puxar o braço de minha mão. Eu forcei a mão. Um sorriso sem calor surgiu. Ameaçou em voz baixa. Você gosta dele? O corpo de Mulvaney. Essa reação não é surpreendente. Afinal, no enredo original, Mulvaney, como a protagonista feminina na vida de Lin Zixuan, ela gosta dele a ponto de ficar louca. Eu sorri. Continuei. A empresa do pai dele tem uma parceria com a nossa família. Mas a empresa deles é pequena. Meu pai consegue esmagá-los com um dedo. Se você quer que ele te siga, você pode muito bem não vir comigo. Naquele instante, o olhar de Mulvaney era como uma lâmina afiada. Queria que eu desmaiasse no ato. Depois de sair da vista de Lin Zixuan, eu parei na beira da estrada para ligar para o meu motorista. Mulvaney, segurando a mochila, perguntou com a voz: eu posso ir? Eu recusei sem pensar duas vezes. De qualquer forma, você não sabe o que é bom. Mas felizmente eu descobri seu ponto fraco. Você não quer que os outros se machuquem por sua causa, certo? Colega Mu. Mulvaney estava com a testa franzida. Acabei de dizer. Gu Xian. Gu Xian. Como você pode ser tão cruel? Eu não conheço Lin Zixuan. Eu também não gosto dele. Você não vai me ameaçar. Eu levantei a sobrancelha. Exatamente. É mesmo? Então tá, vou ligar para meu pai agora. Eu vejo que Lin Zixuan não se importa mais. Além disso, você também não gosta dele, certo? Então, deixe isso pra lá. Shen Ning olhou para o meu telefone. Ela rapidamente segurou minha mão enquanto eu estava prestes a discar. O corpo dela todo estava tremendo. Com a voz rouca, o consultor me aconselhou. O que é que você realmente quer? O que há de tão bom em mim? Você tem que ficar grudado em mim. Você gosta do meu rosto, não é? Mulvaney de repente começou a puxar o próprio rosto como se estivesse louca. Eu rapidamente fui impedir. Mas Mulvaney me empurrou com força. Disseram que eu o tomei. Você pode me deixar em paz? Mulvaney é uma louca. Eu sempre soube desde o começo. Mas nunca tive uma experiência tão direta. Eu perguntei a ela. Eu disse que gosto de você. Você não vai se. Mulvaney me encarou por um longo tempo antes de falar. Se isso é o que você quer. Eu puxei a mão dela. Falei em voz alta. Nem pense nisso. Se você ousar-se. Depois que você fizer isso, eu vou. O Mulvaney tem um ponto fraco. O maior ponto fraco dela é sua mãe. As pernas dela estavam tremendo. Quase não consegui me manter em pé. A voz implorava, e em resposta, Gu Xia ameaçou. Para de fazer birra. Eu te imploro. O motorista estava dirigindo em nossa direção. Meu coração estava agitado. Mas eu mantive um rosto impassível. Ninguém conseguia perceber o que eu estava pensando. Eu coloquei Mulvaney no banco de trás. Falei com o motorista sem expressão. Vá para Jianshen. Chame meu médico particular. Mulvaney não disse uma palavra durante o caminho. Ela olhou para a janela do carro, com o rosto pálido. Eu passei a mão pelo queixo. Isso não se alinha com o plano que eu tinha para conquistar Mulvaney. Eu reflito sobre o que acabei de dizer. É realmente muito horrível. Mas eu não consigo ajudar. Se a missão falhar, o máximo que pode acontecer é recomeçar. Se o alvo da missão morrer, então serei considerado como tendo falhado na proteção. Isso resultará na destruição da minha consciência. Tá bem. Sem consciência. Sou como um corpo ambulante. Eu estou tremendo todo. Na minha mente,
eu pergunto em silêncio ao sistema: será que eu realmente causei isso? O sistema também me deu uma resposta sincera. Embora, anfitrião, você realmente esteja fora de controle. Mas, de qualquer forma, ainda há um mês de tempo. Vamos nos esforçar mais. Se eu não me esforçar, eu quero ser um peixe salgado. Eu caí no carro, cobrindo a testa em silêncio. Por que eu tenho que arcar com os erros do original? Na próxima vez que distribuir as tarefas, não poderia me dar um vilão despreocupado para eu conquistar? Eu entrego Muvanin ao médico particular, e eu fico acomodado no banco, abraçando a bolsa rasgada de Muvanin. Não sei há quanto tempo estou usando esta mochila. A parte de baixo ainda tem marcas de remendos. Na verdade, a vida de Muvanin é bem difícil. O velho da Mu Group, Mu Shen, ele abandonou sua namorada original por causa do poder. Casou-se com uma rica herdeira. Naquele tempo, ele nem sabia que sua namorada, IQNG, já estava grávida. Pobre IQNG e seu filho não nascido. Após 10 meses, ela deu à luz Muvanin. Foi difícil para ela criá-la sozinha. Quem diria que a herdeira havia ouvido rumores de algum lugar? Ao saber de Mu Shen, havia uma filha ilegítima de Muvanin do lado de fora, dessa idade. Então ela agiu nas sombras. Quando Muvanin cresceu, veio para Jianshen com sua mãe. Queriam começar uma nova vida. No entanto, acabaram encontrando o príncipe original. Realmente, não houve um momento de paz. Enquanto eu pensava no que fazer a seguir, minha médica particular, Chu, saiu segurando o resultado dos exames. A expressão no rosto não estava muito boa. Eu temo que aquelas pessoas não saibam a gravidade da situação. O Dr. Kui fez um exame completo na Muvanin. Vi a expressão sombria da Chu. Pensei que isso não era bom. Chu me entregou os resultados do exame. Ela explicou. Ela tinha muitas feridas novas e antigas em seu corpo. Ela já havia fraturado as costelas antes. Parece que também não se recuperou bem. A saúde dela também não está boa. Ela está muito debilitada. De quem é essa criança? Não estão nem dando comida suficiente para ela? Como deve estar o estômago dela? Eu não disse nada. Chu perguntou como se machucou. Eu não me atrevi a dizer. Chu perguntou se ela era sua colega. Eu mordi o lábio. Fiz uma reverência para ela e disse: obrigado, Dr. Chu. Posso levar a garota agora? Chu olhou para o relógio e disse: eu vou dar mais um soro para ela. Deve ser apenas uma pequena quantidade depois que terminar o soro. Chu me observou por um momento. Ela franziu a testa e disse: Gu Xian, eu sei que essas coisas da sua família te afetam muito, mas eu espero que você não se deixe levar. Está quase na época do vestibular. Vamos lá. Apenas um lembrete. Acene com a cabeça. Eu entendo. O céu lá fora já está escuro. Quando entrei com a sopa de arroz que comprei lá fora, Muvanin estava deitada na cama recebendo soro. As feridas no rosto e no corpo dela foram tratadas. A testa e os cantos dos olhos estão cobertos com bandagens. Parece muito engraçado. Eu me aproximei cuidadosamente. Coloquei a sopa de arroz na mesa. Sentei-me ao lado e disse: eu pensei sobre isso hoje. Eu estava errado. Eu realmente reconheço meu erro. Minha intenção era fazer você me olhar mais. Mas, eu realmente não consigo justificar as coisas nojentas que a antiga anfitriã fez. Ele disse, irritado enquanto puxava os cabelos. Eu desisto de explicar. Mudando de assunto, ele disse. A doutora Chu disse que você não está bem do estômago. Beba um pouco de sopinha. Pode ser bom para o estômago. Eu tirei a tampa da sopa e empurrei para o lado dela. Muvanin sorriu. Ela disse sarcasticamente. É um tapa seguido de um doce, é? Você acha que eu ficaria grata a você? Eu não penso assim. Eu nego. Eu me entreguei a isso. Considere que eu tive um súbito ataque de consciência. Você deveria me odiar. Continue me odiando, então. De qualquer forma, eu desisti. Muvanin não se abalou com o que eu disse. Não causou a menor onda. Eu olhei para baixo. Pedi desculpas. Eu não vou mais deixar você ficar bem. Eu sei que você me odeia. Eu também sei que você quer que eu desapareça para sempre. Mas podemos conversar sobre isso? Eu perguntei de forma um pouco cautelosa. Se você quer saber o que fazer comigo, poderia usar métodos mais sutis, por favor? Eu tenho medo de dor. No livro original, minha morte não tem explicação. Mas só de ver o final, dá para saber quão horrível foi. Ser jogado no chão. Esquartejado. O que Muvanin pode obter de mim? Assim, seguindo um caminho sem volta.
Essa tarefa é absurda. Eu abri a mão fechada. Ouvi o sistema balindo. Hospedeiro. Por que você tem que dizer isso? E se você acabar avisando ela? Cale a boca. Estou apostando. Apostando que eu vou desmascarar os pensamentos de Muvanin. Ela terá menos pensamentos semelhantes sobre si mesma. Muvanin é muito exagerada. O frio nos olhos dela não diminuiu. Eu não entendo o que você está dizendo. Eu estou passando a mão no cabelo, sem entender. Não entendo. Então tá bom. Embora eu saiba que Muvanin está fingindo. Mas eu preciso fazer tudo completo. Depois daquela tigela de mingau, Muvanin também não bebeu. Ela teve o soro retirado. Então, saiu diretamente. Eu fui atrás dela. Ao vê-la se preparando para voltar para casa pelo caminho principal, perguntei, surpreso: para onde você vai? Muvanin virou a cabeça e me olhou. Eu cerrei os dentes. Dizer que eu te levo de volta. Shenin respondeu friamente que não precisava. Posso voltar de ônibus. Posso voltar de ônibus. O que mais eu queria dizer mesmo? Mas ao pensar no orgulho que Muvanin tem em sua essência, só falei sem pensar. Apenas disse que eu iria voltar com você. Eu estava um pouco desconfortável. Insisti em seguir Muvanin. Eu olhei para baixo. Entediado, estava na fila do ponto de ônibus, chutando pedrinhas. Muvanin baixou a cabeça. Era possível ver meu cabelo curto e bagunçado. Ela antes. Eu até senti um pouco de simpatia por esse cara. Ao pensar nisso, Muvanin descartou a si mesma em seu íntimo. Naquela época, ela estava apenas se transferindo para a escola. Havia condições. A roupa que ela usava já estava desbotada. Seu corpo estava todo dolorido. Era uma boa escola em Jianshen. Naturalmente, havia um pouco da aura da elite. Ela não tem nada de que possa se orgulhar. Ela se transferiu para uma escola e foi colocada na turma ruim. Mas essa turma também é onde se aglomeram aqueles que não estudam. Aqueles indivíduos falam dela com um tom de superioridade. Só eu me aproximei sorrindo para conversar com ela. Naquele momento, ela achou que era um sorriso amigável. O que pensei na verdade era que havia algo por trás. Percebi que Muvanin estava me observando. Eu hesitei por um momento. Levantar a cabeça. Franziu a testa com confusão. Muvanin, na verdade, não. Você quer que eu seja sua namorada? E depois? Você espera ganhar algo de mim? A garota, de forma inesperada, se aproximou de mim. A distância entre nós dois diminuiu. Se Muvanin tivesse uma arma, ela poderia facilmente cortar minha garganta. Eu toquei meu nariz. Disse preocupada. Eu não esperava nada. Além desse corpo franzino, Muvanin também tem esse rosto bonito. Ela realmente não tem nada. Muvanin sorriu sarcasticamente e disse: isso é só para se divertir comigo. Você não precisa fingir e usar essas táticas inúteis. Quer que eu seja sua namorada? Tudo bem. Eu sou. Eu quase pensei que estava tendo alucinações. O ônibus parou lentamente na minha frente. Muvanin levantou o pé e começou a subir. Eu hesitei por um momento. Hesitante, eu a segui e perguntei desculpas. O que você acabou de dizer? Essa frase meio que quebra a personalidade do personagem. Mas eu estou ansiosa por uma resposta. Muvanin puxou o canto da boca e disse: eu disse. Você já me ganhou. O que você quiser que eu faça, eu farei. Desta vez você deve estar satisfeito, né? Muvanin sentou-se em um lugar isolado na frente. Não havia assentos vagos ao redor dela. Eu só fiquei segurando o guidão e em pé ao lado dela. Eu me perguntei em minha mente: essa trama não está muito certa, né? O sistema disse: sim. Eu perguntei a ela qual era o nível de afeição que ela tinha por mim. O nível de afeição do vilão do sistema é -100. Ao ouvir essa resposta desesperadora, eu perdi. O que ela alugou? O sistema diz que, para consultar a estratégia, você só precisa de 0 pontos. Eu recusei imediatamente. Sem razão. Meus pontos foram todos usados para abrir missões de nível S. Na situação em que não havia progresso na missão, eu sou apenas um pobre diabo. Namorar alguém com quem você tem uma grande animosidade. Como é essa sensação? Eu vi Muvanin mancando em direção ao velho prédio. Meu coração estava pesado. No livro original, Muvanin realmente estava passando por um bom momento nesse período. A razão é simples. Primeiro, a pressão do vestibular. Ela queria passar em uma escola excelente, para mudar seu destino. E segundo, para que, depois que eu caísse, ninguém tivesse suspeitas. Mas ela nunca pensou em se envolver comigo. Temer causar problemas.
Essa frase de Muvanin desviou completamente da linha principal estabelecida. Eu fiquei um pouco perplexo e perdido. Eu apertava os dentes. Com coragem, eu avancei. Se não entendo, pergunto diretamente. De qualquer forma, é alguém que eu já quero. Eu estava pensando em ouvir a opinião de Muvanin de forma mais sutil. Mas ao abrir a boca, parecia que eu queria me bater. Por que eu disse? Não era para dizer que não queria ficar comigo? Por que mudou de ideia? Muvanin me lançou um olhar frio. Com um só golpe. Continuei a andar para frente. Eu rapidamente queria corrigir. O que eu quero dizer é que... Muvanin de repente me pressionou contra o poste de luz. Ela disse com a voz fria. O que você realmente quer? As mãos dela seguravam firmemente o meu colarinho. A voz expressou desgosto. Você disse que queria que eu fosse sua namorada. O que você quer agora? Gu Xian, você me irrita completamente. A força das mãos dela estava ficando cada vez mais apertada. Eu não sou uma pessoa fraca. Mas, mesmo com a pressão, não pude evitar de franzir a testa. Ao olhar para ela, sua expressão estava um pouco sombria. Muvanin nunca escondeu seu desdém por mim. Apenas ao ver essa expressão rara em meu rosto, de repente, me senti um pouco confuso. Eu disse em um tom contido. Você pode me dar uma chance? O que eu estou lhe contando? Eu não gosto de ser tratado assim. Muvanin soltou a mão. De repente, percebi que só faltava um mês. Eu vou compensá-lo. Depois de dizer isso, me virei e fui embora. É assustador demais. A expressão de Muvanin momentos atrás. Mal consigo me controlar. Um passo de cada vez. Assim que Muvanin chegou em casa, tentou se afastar dentro do quarto. Ela não queria que sua mãe, que já estava cansada, se preocupasse mais com ela. Mas o céu não estava a seu favor. Assim que entrou, ela viu a mãe segurando um bordado em cruz, sentada sob uma luz fraca, usando óculos de leitura. Seus dedos se moviam incessantemente pelo tecido do bordado. Muvanin trocou de mochila. E King olhou para cima rapidamente. Sem prestar atenção, a agulha em sua mão picou seu dedo. Ela puxou um ar frio. Apanhou rapidamente o local que sangrava com a boca. Levantou-se e perguntou: O que você foi aprontar agora? Muvanin fez um gesto de desdém, com os olhos baixados. E King rapidamente olhou para os ferimentos em seu corpo. Seu coração doía muito. Ela não se atreveu a prometer nada. Apenas disse timidamente: E agora, o que vamos fazer? Amanhã, a mamãe vai conversar com o professor. Está chegando a hora da prova. Assim não dá. Muvanin ajustou a mochila e disse calmamente: Eu consigo sozinha. Já está muito tarde. Mãe, vá dormir mais cedo. E King hesitou. Ela manteve a cabeça baixa. Perguntou com dificuldade: Vanin, você odeia ou não sua mãe? O peito de Muvanin subia e descia de forma irregular. Não é impossível. Mas agora seu olhar raramente era gentil, dizia ela. Não tem. Você está pensando demais. Vou fazer a prova. E King suspirou. Esfregou os olhos cansados e disse: Estou com fome. Tem comida na cozinha. Você mesmo esquenta. Mamãe está bastante ocupada. Muvanin hesitou por um momento. Afinal, o que é isso? Muvanin não estava apressado em pegar seu caderno de tarefas, mas abriu a gaveta da escrivaninha. Moldou uma. Esta chave simboliza o dono da casa. É também a motivação dela para subir na vida. Naquela época, ela ainda era pequena. A mãe a levou para viver em Longchen. Abriu sozinho uma pequena banca de verduras. E King realmente era bonita quando jovem. Outras crianças invejariam ela por ter uma mãe bonita. Ela também poderia se orgulhar. Até que mais tarde ela entendeu. Além disso, deve ser um capital de ostentação. Também pode ser a origem de um desastre. Naquele ano, ela estava na escola primária. Muvanin voltou para casa. E viu a cena daquele valentão forçando sua mãe. Ela gritou e chorou. Desesperadamente puxou. Depois, ajoelhou-se e implorou por piedade. Esperava que ele poupasse sua mãe. Mas aquele homem podia facilmente jogá-la para fora. O valentão era muito arrogante. Antes de fechar a porta, jogou isso para ela. E disse a ela: Garotinha, você ainda não é boa o suficiente para me querer. Tem que usar isso. A dor surgiu nos olhos de Muvanin, forçando-a a se afastar da memória. Ela olhou sem expressão para. Foi colocado dentro da mochila. Esse tipo de vida. Ela estava cansada. Enquanto isso, do outro lado, eu estava deitado na minha cama espaçosa. Virei de lado 2 vezes na cama.
Vestir-se como filho de um rico é realmente bom, embora eu não ame minha mãe de verdade. Mas o que isso significa? Ter é o suficiente. Não importa que tipo de mundo seja. Isso é a verdade. Eu estava lá pensando. De repente, um alarme soou na minha mente. Eu fiquei assustado de repente. Sentou-se imediatamente ereto. O sistema disse. Eu descobri através da consulta. Atualmente, o nível de afeição do alvo da missão caiu abaixo do limite. O item-chave já atingiu o limite. A configuração original da trama começou a se desviar. Hospedeiro, por favor, preste atenção. Como exatamente funciona o método Xinli? Que tipo de item-chave? Desde que não corresponda à trama original do mundo, a linha da trama se desviará. Não sou novato. Já estou acostumado com esse tipo de situação. Entendi as ordens do sistema. Isso significa que uma nova trama acontecerá. Essa trama afetará fortemente a vida do alvo da missão. Eu estava pensando que não havia nenhuma possibilidade de mudança. Não é que o alvo da missão começou a causar problemas. O sistema rapidamente trouxe a imagem, mostrando apenas a aparência do item-chave. Uma mola aberta em cima. Em cima estava marcado como um dos meus itens principais. Meu rosto ficou sério. Esse item já foi ativado. Meu prazo parece que foi antecipado. Eu puxei meu cabelo irritado. Eu sabia que era estranho a Muvanin de repente dizer que eu era sua namorada. Então não conseguiu mais aguentar, né? Se fosse seguir a lei do dono original. Ao ouvir a resposta de Muvanin, ele com certeza ficou tão feliz que não quis mais voltar. Eu iria baixar a guarda. Isso não daria a Muvanin uma vantagem? Isso não seria vantajoso para H1? Eu passei a noite toda de cara feia, com a ideia de agradar o vilão e depois me esforçar novamente. Eu comprei um café da manhã para 2 pessoas pelo mesmo caminho. O último ano do ensino médio ocupado. Eu cheguei à escola para o estudo matinal às 6h30. Muvanin se preocupa com a mãe dela. Ainda não. Ela não comeu café da manhã durante esses 3 anos de ensino médio. Eu estou pensando em seguir uma abordagem mais carinhosa. Mas não sei se isso ainda terá efeito sobre a Muvanin. O dono original era um aluno ruim. Ele nunca participou do estudo matinal. Quando entrei, os colegas ficaram um pouco incrédulos. Muvanin não levantou a cabeça ao ouvir o barulho. Ela estava na última fila, com a cabeça abaixada, escrevendo na prova. Eu passei ao lado da Muvanin quando tirou aquele café da manhã e colocou na gaveta dela. Sentou-se a 3 filas de distância dela. Muvanin franziu a testa. Ela olhou para baixo e deu uma olhada no leite de soja que exalava aroma. Com 3 pãezinhos de carne suculentos. Descolou um post-it do saco plástico. No chão acima está escrito com tinta. Para o seu café da manhã. Aproveite. Muvanin, sem expressão, amassou o bilhete em uma bola. E jogou dentro da pilha. Ela normalmente não estava com fome. Mas depois de sentir o cheiro, seu estômago começou a roncar insistentemente. Nestes últimos 2 anos, tem comido de maneira irregular. Isso fez seu estômago doer como uma contração. Ela levantou a cabeça para olhar para mim, que estava rindo com aquele grupo de garotos problemáticos. Naturalmente, abaixou a cabeça, com medo de que alguém visse. Levantou a caneca e tomou um gole de leite de soja. O leite de soja tinha amendoins e açúcar adicionados. Inesperadamente gostoso. E eu, percebendo que Muvanin estava se movendo, respirei aliviado. De imediato pedi ao sistema para verificar o nível de afeição. O resultado mostrou que o nível de afeição do vilão era 100. Comeu minhas coisas e ainda assim é tão cruel comigo? Eu disse ao sistema, irritado. Consegui, sistema. Eu não quero mais consultar isso no futuro. Você pode desativar essa função para mim? Para não ficar irritado todos os dias. Que níveis de afeição são bons ou ruins? Deixe acontecer naturalmente. Do outro lado, Muvanin se controlou e comeu apenas um bolinho. Os outros 2 foram cuidadosamente guardados na gaveta. Ela planejou levar os bolinhos de volta para sua mãe experimentar. Nesse momento, eu não sabia o que tinha falado com aquelas pessoas. De repente, peguei minha mochila e fui até ela. Muvanin se virou rapidamente. Então, vi que puxei a cadeira ao lado dela e me sentei. Tirei a folha limpa e a coloquei sobre a mesa, com um olhar cheio de expectativa. Namorada, posso copiar sua lição de casa? Muvanin endireitou a expressão e disse. Você não costuma nunca fazer lição de casa? Eu cocei a cabeça e sorri, dizendo. Então você ainda prestou atenção em mim? Muvanin fez um rosto sério e disse sarcasticamente. Você está pensando demais. Quem não sabe que você não
Perdeu tantos créditos que ficou com negativos? Se não fosse pela guarda, você já deveria ter sido expulso. O canto da minha boca se contorcia sem parar. Quase ri de raiva. Se não quer que eu copie, então não copiarei. Eu mesmo não consigo fazer um esboço. Eu virei a cabeça, com uma expressão insatisfeita, olhando para a prova. Parece que ainda estou me enganando. Murvanin ficou um pouco surpresa. Antes, ela não havia dito algo semelhante? Naquela época, eu segurava a gola dela. Animado, dizia que eu não estudava. Eu tive um bom sonho. Como você, que não tem nada. Só posso estudar muito. Investigar. Eu não sei o que Murvanin está pensando. Eu passei por tantos mundos. Só tenho medo de acabar em um mundo onde preciso viver a trama escolar. Porque eu tenho uma versão a estudar. Eu olhei para a prova de matemática. Qual deles eu olho? Se não entender, apenas copie um número aleatório. Outros levam 1 hora para fazer uma prova. Eu fiz uma prova em 5 minutos. Murvanin franziu a testa. Aquela prova tinha um círculo certo. Eu percebi que Murvanin estava me espionando. Levantei uma sobrancelha. Disse com um pouco de orgulho. Como é? Eu sou rápido o suficiente em fazer as questões, não? Eu não acho que a lição de casa seja tão difícil assim. Murvanin não disse nada. Apenas dei uma risada fria. Quanto mais longo, mais diversas opções. Quanto mais temperos, melhor. Deixa pra lá, não vou discutir com ela. Aula de estudos matutinos. Eu tirei meu café da manhã igual ao da Murvanin e coloquei na mesa. Murvanin desviou os olhos com dificuldade. Ela forçou a si mesma a se concentrar na base eletrônica. Em pouco tempo, vi minha mão segurando um bauzi. Na frente dela. Eu estou segurando um lenço com uma mão. Disse de forma indiferente. Eu não consigo mais comer isso. Você me ajuda a comer? Eu também não esperei a reação da Murvanin. Apenas enfiei na boca dela, que estava prestes a falar. Então, após alcançar o sucesso, retirou-se. Encostou-se no encosto da cadeira, observando o rosto obstinado de Murvanin. Se ela não fosse uma. Então esse estilo é realmente bem interessante. Murvanin é um pouco refinada quando come. Com calma e tranquilidade. Ela deveria ser uma ótima pessoa, certo? Nesse momento, uma garota vestindo um uniforme escolar de maneira desleixada aproximou-se de mim e disse: Por que Guxia chegou tão cedo hoje? Jian Yuiel deu uma olhada em Murvanin, que estava com a cabeça baixa. Franziu a testa. Disse, um pouco insatisfeita: O que você está fazendo sentada aqui? Não está sujo? Essa pergunta não causou nenhuma reação em Murvanin. Mas no fundo, meu coração estava apertado. Eu olhei cuidadosamente para Murvanin, servindo de volta a cena. Onde você vê sujeira? Eu apenas limpo. Jian Yuiel soltou uma risada. Ela lançou um olhar a Murvanin. Ele disse algo para mim. Estou cansado de brincar. Volte logo. Eu fiquei confuso por um segundo. Então, Jian Yuiel colocou o chá gelado que estava segurando. Colocou na minha frente. E acrescentou. E colocou o pudim. Eu agradeci instintivamente. Jian Yuiel levantou uma sobrancelha. Um pouco surpresa. Você está maluco. Essa coisa toda. Eu fiquei bravo. As pessoas têm problemas. Eu estou aqui, tranquilo. Jian Yuiel também não discutiu comigo. Jogou a mochila e veio correndo perguntar de novo. Vamos dar uma volta. Eu comprei uma moto nova. Eu continuava balançando a cabeça. Peguei a prova da Murvanin. Mentira do coração. Eu preciso estudar direitinho com minha namorada a partir de agora. A paciência de Jian Yuiel também acabou. Ela riu de mim. Você tomou o remédio errado pela manhã, né? Para de brincar e se apresse. O professor vai chegar em breve. Não dá para faltar à aula. Eu disse sinceramente. Eu realmente não estava brincando. Eu comprei uma moto. Eu vou me corrigir. Afinal, minha namorada é boa nos estudos. Eu quero fazer vestibular com ela. Jian Yuiel ouviu eu falando namorada a cada instante. Imediatamente bateu na mesa. Para de brincar. Namorada? É só um objeto de diversão. Ela merece ele. Você deve estar cego e com a cabeça cheia de água. Não pediram para alguém bloquear ela ontem? Agora vem se fazer de bom. Chega de bagunça, vamos logo. Eu ouvi ela falando uma porção de coisas. Minha pálpebra esquerda está tremendo rapidamente. O canto da boca de Murvanin já estava se levantando em um sorriso de escárnio. Sinto que tenho muita coisa para cuidar ao mesmo tempo. Eu apertei os dentes e disse que a considerava minha namorada. Não é um objeto de diversão. Estou falando sério. E eu não vou mais brincar com vocês. O que aconteceu ontem?
O que aconteceu com ela? Eu é que estive errado. Eu mudei. A partir de agora, não procurem mais problemas com ela. Mu Vanqin ouviu minhas palavras rigorosas. Abaixou lentamente os olhos. Jian Yuiao já estava enfurecida. Deu uma risadinha sarcástica. Tudo bem. Gu Shixian, você realmente está agindo. Os outros não sabem. Eu ainda não sei o que você é. Jian Yu virou-se. Com um olhar claro, perguntou. O que você disse a ele? Vendo que Mu Vanqin ignorava as pessoas, Jian Yuiao estendeu a mão e deu um tapa em seu rosto, dizendo: Estou falando com você. Mu Vanqin instantaneamente também ficou irada. Ela levantou o punho e disse: Me fez uma pergunta. Eu realmente preciso responder? A raiva de Jian Yuiao aumentou. Você não quer viver, certo? Jian Yuiao agarrou o colarinho de Mu Vanqin e a levantou. Os alunos comuns ao redor imediatamente ficaram em silêncio, não se atrevendo a respirar. E aquele grupo que brigava há anos já começou a arranjar mesas e cadeiras para assistir ao espetáculo. E ainda assobiavam de forma provocativa. Neste momento, eu bati com a mão na mão de Jian Yuiao. Disse em um tom frio: Solte. Jian Yuiao nunca me viu assim. Sabia que, neste momento, eu estava realmente bravo. O que está acontecendo? Antes eu sempre falava com elas, dizendo que queria trazer a Mu Vanqin como seu cão de guarda, para quebrar totalmente o orgulho dela. Agora por que se voltaram uma contra a outra? Vendo que Jian Yuiao não reagia, eu disse, cerrando os dentes: Eu te deixei ir. Eu arranquei a mão de Jian de forma forçada. Coloquei Mu Vanqin atrás de mim para protegê-la. Disse, franzindo a testa: Não tem nada a ver com ela. Tudo isso foi causado por mim mesmo. O rosto de Jian Yuiao estava sombrio. Ela deu uma gargalhada fria. Ela chutou a mesa com força. Eu não consegui me esquivar a tempo e bati na lateral da cintura. Imediatamente me senti ofegante. Jian Yuiao também não saiu para se divertir. Sentou-se em um lugar à esquerda, não muito longe de nós. Os pequenos seguidores que costumavam estar atrás de mim também acharam estranho. Irmão Yan, você está bem estranho hoje. Eu sinto que a exposição está dolorida. Gritei com os dentes cerrados. Todo mundo foi embora ao ver. Só então fiquei com dor, apoiando a cintura. Quando eu levantei a farda, foi então que percebi os lugares em que bati na mesa. Já estavam surgindo marcas vermelhas. Isso foi um golpe duro demais. Mu Vanqin sempre observava meus movimentos. Ao me ver assim, corpo 1, minha mão ainda estava esfregando suavemente a lateral da cintura. Mu Vanqin puxou minha roupa com força. Expressão facial imprevisível. Eu disse em voz baixa. Mu Vanqin mordeu os lábios e disse que era merecido. Eu sinto que se eu me deixar levar, eu realmente poderia me envolver com Mu Vanqin a qualquer momento. Mu Vanqin continuou dizendo: O que você se importa com esse tipo de coisa? Eu disse em voz alta. Local do evento. Mu Vanqin riu friamente e disse: Não é como se eu não tivesse passado por isso antes. Quando ela disse isso, ela está sempre me olhando. Meu rosto, envergonhado, ficou ruborizado. Então a geração seguinte disse: Eu fiz isso ontem. Você só pode ser intimidada por mim. Deixe que elas, você não consegue. Mu Vanqin pegou uma nova prova e disse friamente: Então por que você precisa brigar com elas? Eu mordi os lábios. Eu não gosto do que elas dizem. Mu Vanqin disse sem piedade: O que elas disseram, você também mencionou antes. As coisas que são equivalentes. Mu Vanqin responde com cada frase cheia de provocação. Não posso refutar essas palavras. Minhas dedos estavam torcendo a ponta do uniforme. Dudu berra, Dudu remédio. Eu sou diferente delas. Eu, Huang, me arrependi e mudei para melhor. Mu Vanqin soltou um suspiro pela garganta e disse: Jian Yuiao não está errada. Você realmente deveria ficar mais consciente. Não aguento mais. Para que estou fazendo isso? Como você pode dizer isso sobre mim? Eu sou um pouco mais gentil com você. Você ainda respondeu de volta. Mu Vanqin virou a cabeça e olhou para mim. Ela recolheu o lápis e ficou pensativa. Assim fica mais normal. Não consegui evitar de dizer: Isso é porque você está doente. Eu terminei essa frase, sentindo-me extremamente irritado. Olhando para o leite de chá que estava atrapalhando na mesa. Ele, simplesmente pegou e jogou dentro do balde de madeira. A caneta na mão de Mu Vanqin estava girando. Ela disse com um significado profundo: Por que não bebe? Ela tinha boas intenções. Estou desanimado, Estou desanimado, Eu já estou satisfeito.
Também estou cheia de raiva. Além desse pequeno incidente, as aulas foram todas comuns. O professor não se importava onde eu estava sentado. De qualquer forma, eu não estudaria em lugar algum. Eu não queria incomodar Muvankin ao lado. O professor também não prestou muita atenção. Eu me senti entediado. Deitei-me sobre a mesa. Chamei a tela do sistema na minha mente. Olhando, comecei a ficar sonolento. De repente, a turma começou a se agitar. Levantei os olhos e esfreguei os olhos. Alguém veio para fazer uma inspeção. A escola faz revistas regulares nas mochilas dos alunos, especialmente nesta turma, extremamente rigorosas. Quaisquer itens proibidos, livros de celular e outros itens proibidos. Se encontrarem, os pais serão chamados. Eu realmente não me importo. Ele nem ousa pegar o celular quando é dado ao professor. Eu não tenho mais nada. Quando os professores da equipe de busca invadem, eu me levanto automaticamente e fico esperando pacientemente para ser revistado. Viro a cabeça e vejo a Si. Dou um leve tapinha em seu ombro. Lembro ao professor de revistar os itens. Galvaning ainda se mexe. Fico um pouco confuso. Ao olhar, vejo que ela não está com uma boa aparência. O professor já chegou à fila de trás. Eu entrego a mochila a ela. O professor Zan dá uma olhada e vai conferir a mochila da Muvanning. Eu fecho os livros e me sento na cadeira. Eu ainda não me acomodei. Então ouço o professor falando severamente acima de mim. O que é isso? O rosto de Muvanning não mostrava expressão. O professor principal imediatamente vem correndo ao ouvir o barulho. Estava prestes a explicar. Ao ver aquilo, não ousou falar. O professor de fiscalização perguntou em tom severo. O que você trouxe isso para a escola? Qual é o seu nome? O professor fez uma série de perguntas. Eu imediatamente entendi. Afinal, o ponto de desvio da história era este. Se fossemos esse grupo de filhos de ricos sem estudos, encontrar itens proibidos seria um pouco mais fácil de lidar. Mas quem foi encontrado foi Muvanning. Isso pode resultar em expulsão. Muvanning não disse uma palavra sobre por que trouxe isso para a escola. O professor Zan também se irritou. Vendo que Muvanning só havia dado seu nome, estava prestes a seguir o professor. Eu me levantei, apoiando-me na mesa. O professor Zan franziu a testa. Perguntou se havia algo de errado. Eu dei uma olhada. Não sabia se havia desistido de lutar, ou se era Muvanning, que estava apavorada. Respirou fundo e disse. Ela não sabia que havia isso na mochila. Muvanning levantou a cabeça rapidamente e olhou para. Oftalmologia é complexa. Eu apertei os lábios e disse. Foi eu quem colocou isso lá. Todos soltaram suspiros. O professor de verificação me perguntou com olhos arregalados. O que você quer dizer? Engoli em seco. Eu engoli em seco. O medo de ser controlado pelo professor ainda está gravado nos ossos. Mas o que eu posso fazer? Se Muvanning sair da escola a partir daqui, então a vida dela não teria como seguir o caminho original. Se for assim, o desafio dramático que eu enfrento é o desconhecido. Eu não gosto de tarefas desconhecidas. Eu de repente pensei em uma estratégia para lidar com isso. O professor Zan então gritou. Você vai com ela. Venha comigo ao escritório. Eu caminhei lado a lado com Muvanning. Falei em voz baixa. Não importa o que o professor pergunte daqui a pouco. Você disse que não estava ciente. Entendeu? Muvanning respondeu firmemente. Fui eu quem coloquei isso lá. Eu estava quase ficando irritado. Não fale besteiras. Isso pode resultar em expulsão. Muvanning ainda não cedeu. Sou eu. Eu puxei a uniforme de Muvanning com raiva. Estava prestes a dizer algo. O professor percebeu nossos movimentos e ficou irritado. Não me faça armadilhas. Eu rapidamente retirei a mão, deixando uma frase para lembrar o que eu disse. Levantando a cabeça, entrei no escritório com o professor. O professor responsável nos perguntou. Fale. O que está acontecendo? Eu só tenho medo de Muvanning responder. Então, falei antes dela. Assim como eu disse na sala de aula. Fui eu quem coloquei lá. O professor Zan não acredita nessa história. Perguntou. O motivo? Eu disse que queria ameaçá-la. O professor Zan franziu a testa. Minha má fama é conhecida, de alguma forma, entre os professores. Ela é uma pessoa muito justa. Imediatamente bateu a mão na mesa e disse. Gu Xian. Você ficou corajoso, hein? O que você quer ameaçá-la? Fiquei momentaneamente sem palavras. Ainda sinto um pouco de vergonha. Mas já chegamos a este ponto. Só posso dizer que a ameacei para ser minha namorada. O professor Zan é o diretor do ano.
Ao ouvir estas palavras, ele decidiu imediatamente ligar para os meus pais. Ela não verificou mais a situação com a boca da Muvankin. Muvankin tem um bom desempenho escolar. E também é obediente. Não seria capaz de fazer esse tipo de coisa. Mas eu sou diferente. Meu suspeito é tão grande que é difícil não acreditar. O professor Zan deixou Muvankin ir. Eu a vi imóvel. Eu também fiquei ansioso. O recomendador saiu e empurrou as pessoas para fazer barulho. Então o professor Zan, na frente de todos os outros professores do escritório, jogou água na minha cabeça. Que tipo de escória da sociedade? Os perdedores não têm vergonha. Eu já levei tudo isso. Meu pai, Gu Qing, veio aqui para entender um pouco a situação. Ele levantou a mão e me deu um tapa, sem diminuir a força. Imediatamente, metade do meu rosto ficou inchado. Então ele cuspiu em mim e disse: Veja o que você fez. Estou muito desapontado com você. Os colegas ainda se atreveram a se mover. Hoje eu vim da escola para te buscar. Amanhã eu não vou ter que ir à delegacia te resgatar? Veja você. Não parece nada com um estudante. Eu estou te mimando demais? Fazendo com que você se comporte mal. Eu trago os dentes e enguro. Disse em um tom baixo. Você está me irritando. Você nem se importa comigo. Quando é que eu fui mimado? Gu Qing estava furiosa. Que tipo de coisa é essa que você está dizendo? Eu fiquei com o pescoço rígido e firme. Eu não estou errado? Você agora todos os dias. Não está ao redor da Zhao Yuting, que prejudicou minha mãe. É para cuidar daquele ainda. Não sei se é o filho barato que você criou. Onde você se lembrou de mim, seu filho? Me mimou. Então diga-me. Nos últimos 2 anos, quantas vezes você me viu? Você sabe em qual turma eu estou? Gu Qing, ao ouvir isso, levantou a mão para me dar um tapa novamente. Eu simplesmente ergui o peito e fui em frente. Riu friamente e disse: Vai-se F. Para me deixar. Cheguei ao submundo. Para que minha mãe possa ver direito. À medida que o confronto entre pai e filho se tornava mais intenso, o professor Zan rapidamente pulou para apaziguar a situação. Ele me empurrou para fora da porta do escritório. Eu abaixei a cabeça, forçando as lágrimas. Não estou triste. É realmente uma dor insuportável. Nesse momento, uma sombra caiu sobre mim. Eu levantei a cabeça e vi a figura esbelta de Muvanmin parada ali. Eu rapidamente limpei o rosto com o dorso da mão. Voz rouca. Você ainda não vai embora? Muvanmin perguntou com os lábios de cor suave. Por que você disse isso ao professor? Eu passei por um momento difícil com Gu Qing. Diante de Muvanmin, não estava nem um pouco submisso. Falei com firmeza. Você acha que isso vai fazer o professor te expulsar? Eu não vou deixar. Não pense que você pode escapar de mim. Não se atreva a pensar. Os olhos de Muvanmin brilharam. Não sei bem que sentimento é esse. Disse com uma leve ironia. Comprar é feio. Eu apertei os punhos e segurei as lágrimas. Em seguida, descobri algo ainda pior. Gu Qing bloqueou meu cartão de banco. Comparado a ser esbofeteado. A força dessa coerção me deixou ainda mais irritado. Mas eu não sinto que fiz algo errado. Seja para o meu eu anterior, ou para o eu atual. Gu Qing pudesse dizer que não cumpriu nem um pouco a responsabilidade de ser pai. Além de dar, não deu nada. E agora também não tem mais. Assim que eu falei com os dentes cerrados. Concluído. Eu perdi. Muvanmin ficou assustada com meu movimento repentino. Ela pegou um lenço amassado da mochila e me ofereceu. Pequeno ouro, pequeno rosto. Assim, fiquei ainda mais inquieto. Peguei o lenço e limpei o rosto. Muvanmin disse suavemente. Se for chorar, compre. Aqui eu aprendo. Está tudo grátis, tudo grátis. O alvo da estratégia não tem nada a ver com isso. Eu sufoquei minha raiva. A linha da mandíbula está bem tensa. Com essa aparência, parece que sofreu uma grande injustiça. Muvanmin ficou surpresa por um momento. Ela pareceu hesitar em suas palavras. Não, não é isso. Eu sou um desastre. Olhando para mim desse jeito. Ela deveria estar feliz, certo? Consegui acalmar meus sentimentos. Virei a cabeça e coloquei à venda o lugar onde moro agora. Coloquei no site de venda de imóveis. O preço é baixo. Esta casa foi comprada por Gu Qing quando eu tinha 16 anos. Talvez ele não quisesse que eu, esse fardo, atrapalhasse sua nova família. Ele me chutou para fora. Ao meio-dia. Os colegas estão com pressa. A maioria vai comer no refeitório. Estou muito irritada com Jian Yuyo. O que tenho aqui deve durar alguns dias.
Mas eu não quero comer sozinho. Então, forcei-me a seguir atrás de Muvaning, como um cão sem dono. Muvaning ficou irritada por eu a seguir. Ela se virou, me encarou e perguntou o que eu estava fazendo. Eu ainda estava com marcas no rosto. Tentando manter uma expressão indiferente, disse: eu quero ir jantar com minha namorada. Isso também está errado? Só então Muvanin se lembrou da noite passada. Algo que aceitei impulsivamente. Ela mordeu os lábios e disse: eu não vou comer. Eu levantei a sobrancelha e disse: mas eu estou com fome. O delicado dedo de Muvanin apontou para o refeitório. Indicar que eu vá sozinho. Eu virei a cabeça teimosamente. E disse que não. Muvanin não me deu mais atenção. Ela se virou e foi à loja comprar um pão de R$ 2. A mãe dela lhe dá R$ 10 todo dia. Mas ela quer economizar ao gastar. Eu fiquei lá olhando ela realmente comer isso. Lembrei das palavras que Zhou Shuai disse naquele dia. Eu dei um passo à frente. E agarrei o pulso de Muvaning, puxando-a para fora. Muvaning, um pouco impaciente, sacudiu a mão. Comida fria a perguntar: Gu Xian, você quer o quê? Eu não olhei para trás e gritei. Surpreendido. Eu puxei a pessoa para fora da escola. Meu olhar passou pela calçada. Fui para um barato e grande prato de malata. Eu realmente queria comer algo melhor. Mas para cuidar do orgulhoso e sensível coração da Muvanin, só pude me contentar com algo inferior. Mas eu nunca imaginei que encontraria o Lin Zixuan nesse lugar. Lin Zixuan apareceu com seus amigos. Rindo e brincando, entrou na loja de malata. Ele viu Muvanin à primeira vista. Exclamou surpreso: Vanin, você também veio comer aqui? Lin Zixuan olhou para o curativo no rosto dela. Franziu a testa e disse: Gu Xian é realmente assim. Como isso pode acontecer? Você está se sentindo bem? Ele não te incomodou de novo ontem à noite, certo? Eu não me encontrei com Muvanin. Com as costas voltadas, ouvi essas palavras falsas e interesseiras. Virei a cabeça e fui como um fantasma. O que você disse para minha namorada sem que eu soubesse? Fui pego de surpresa. A expressão de Lin Zixuan estava um pouco feia. Continuei. E ainda a chama de Vaning. Você é tão íntimo dela? Coloquei um prato de comida no balcão com raiva. Com uma mão segurando Vaning, com a outra mão escaneando para pagar e dizendo que estamos indo. Não liguei para ele. A expressão de Vaning estava hesitante. Ela parecia estar pensando em algo. Mas Lin Zixuan não desistiu e veio atrás. Gu Xian, você tem influência. Por que você precisa ter problemas com Vaning? Ela já está em uma situação lamentável. Você pode deixá-la em paz? Levantei a sobrancelha. Ao ver a expressão de Vaning ficar sombria, senti a surpresa se acumulando na minha cabeça. Por que Vaning não gostava que as pessoas dissessem que ela era uma pena? Eu finjo que sou inocente e digo: eu nunca senti que a Muvaning pudesse. Quanto a não me dar bem com ela, é você que está pensando demais. Nós estamos realmente em um relacionamento sério. Você não concorda? Vaning, eu deslizo pela mão de Muvaning, forçando-a a entrelaçar os dedos comigo. Ning corpo uma mordida. Eu dei um resmungo frio. Eu a puxei diretamente para encontrar um bom lugar. E ainda comprei 2 garrafas de bebida, especialmente feliz. Eu passei a bebida. Digo de maneira pomposa. Ajudei-me a abrir a tampa da garrafa de limão. Porque percebi que Lin Zixuan estava olhando para cá. Muvaning lançou um olhar. Lançou um longo olhar. Ela disse com uma sobrancelha levantada, arrogante: você mesmo pode escrever? O que você quer dizer? Ela ainda pegou a bebida e ajudou a abrir. E empurrou a bebida de volta para mim. Eu digo com uma expressão indiferente: minha cara está doendo. Não consigo abrir. Muvaning ficou em silêncio. Eu continuei dizendo: a comida ainda não chegou. Você pode me dar metade do pão agora? Muvaning perguntou, franzindo a testa. Por quê? Eu fiz uma careta e disse: por quê? Eu estou te convidando para jantar. Você não precisa me dar um presente em troca. É um chiabo tão mesquinho e exigente. Nem ao menos consegue me deixar comer pão. O olhar de Muvanin mudou ligeiramente. Mas ela ainda disse teimosamente: eu não disse que queria comer sua comida. Eu cruzei os braços, sarcasticamente. Você só não quer me dar pão, né? Katsura Jinin não tem absolutamente nenhuma maneira de me lidar. Então, ela jogou o pão diretamente para mim. Eu abri o pão, abrindo pelo meio. Metade para cada um. Nem mais, nem menos. O chefe chamou nosso número. Eu dei uma olhada no pequeno bilhete em cima. Respondeu com uma voz clara e nítida:
correndo ligeiramente. O olhar de Muvaning nunca se afastou de mim. Ela sentiu os dentes doerem. Eu era muito fácil de entender antes. É só alguém arrogante e autoritário. Um jovem mestre rico chamado Ren. Um delinquente que vive sem se importar com os outros. Parece que de repente eu despertei para a vida. Seu corpo inteiro parecia emitir luz. Não sei o que estou falando com o chefe. Rindo de forma alegre e vivaz. Mulvaney pressionou os molares com a ponta da língua. A garganta se moveu levemente. Estou segurando uma tigela cheia de macarrão picante. Caminhei balançando até a mesa. Não consegui evitar de reclamar, está quente. Não estou com pressa para comer. Pegou a colher e serviu meia tigela de sopa para Mulvaney. Sorri e expliquei. Assim, dentro, publicamos. Deve ser mais rápido. O vapor quente do caldo é denso, com o aroma do molho de gergelim. Eu vi que a Mulvaney não movia os pauzinhos, colocando bolinhos na tigela dela. E coloquei os pauzinhos na mão dela, dizendo: coma! Tenho medo que a Mulvaney se sinta constrangida. Acrescentei: a etiqueta na interação. Eu comi seu pão. Você deveria comer meu prato. Rápido! Sirva-se sozinho. Depois de comer, ainda temos aula à tarde. A mão de Mulvaney segurando os achis estava tremendo. Ela disse com uma expressão cautelosa: Gu Xian, você não precisa ser tão bom comigo. Não importa quão bom você seja comigo. Eu nunca vou gostar de você. Mulvaney queria ver minha reação depois de ouvir isso. Assim, ela achava que estava tudo normal. Mas eu apenas ajustei minha postura. Então sorri para ela. Não tem problema. Eu vou me esforçar mais. Antes você disse que não seria minha namorada. Agora não é isso? Eu aconselho você a não se empolgar muito. É fácil cair na lei da oferta. Mulvaney ficou em silêncio novamente. A porção de hot pot picante de mais de 30 yuan é muito generosa. Os dois não conseguem terminar. Portanto, Mulvaney comeu bastante. Muito cheia. Depois de comer, eu limpei a boca e disse: faltam 30 minutos. Vamos voltar para a escola. Mulvaney assentiu em silêncio. Quando passamos pela mesa do Lin Zixuan, Lin Zixuan de repente estendeu a mão e puxou Mulvaney. Antes que eu pudesse me irritar, ele já soltou a mão. Mas eu não queria que esse pequeno gesto existisse. Imediatamente parei os pés. Disse com voz fria, flertando com a minha namorada na minha frente. Não é muito bom, né? Se olharmos pela perspectiva do leitor, esse Lin Zixuan deveria ser uma figura exemplar brilhante, irradiando a luz de um homem justo por toda parte. Do meu ponto de vista, ele é só um chato. No futuro, ele não vai ficar com Mulvaney. O que ele está se metendo? Lin Zixuan ficou vermelho e pálido com o que eu disse. Olhei para aqueles amigos que estavam zangados e disseram: o que você quer dizer? Eu ri de raiva. O que eu quero dizer? Ele puxou a mão da minha namorada na minha frente. E ele ainda tem razão? Lin Zixuan disse, com o rosto vermelho. Quem não sabe que você a forçou? Eu fiquei me perguntando. Como essa pessoa sempre menciona essas coisas sem sentido, fazendo eu parecer um vilão, sendo que é a namorada da própria Mulvaney. Eu peguei um dos itens ao meu lado, falando com raiva. Você está cansado da vida? Mulvaney me olhou dessa forma. A sensação que antes era vaga começou a retornar gradualmente. Isso chamou a atenção do chefe. Os alunos ao redor também olharam. Mulvaney me puxou. O tom de voz era cheio de persuasão. Não é bom evitar problemas. Mulvaney achou que eu não ouviria. Mas, quem diria que eu só hesitei por um momento? Imediatamente coloquei a cadeira de lado. Acenou com a cabeça repetidamente e disse: tudo bem. Não é da minha conta. Vamos embora. Mulvaney saiu de casa. Então ela soltou meu pulso. Eu, que estava atrás, senti meu coração acelerar. O rosto está ficando quente. Isso não era fácil de suportar. Antes, Mulvaney falava comigo de forma estranha. A boa cor dourada também não tem um bom rosto. Quem diria que ela ficaria tão atraente quando se torna séria? Aquela sensação aquela leveza é humana. Não é para se tornar uma mãe mais tarde. E ainda é a garota adorada por muitos. Mulvaney estava à frente. Seu rosto estava sombrio e inseguro. Quando Lin Zixuan segurou sua mão, ele lhe passou um pequeno bilhete. Ainda bem que não vi. Caso contrário, hoje aquele lugar poderia ter problemas. Aula à tarde. Eu dormi de costas para Mulvaney o tempo todo. De vez em quando, um leve ronco meu ecoava na sala de aula. Isso fazia Mulvaney se lembrar de um gato que ela teve na infância.
Mulvaney sentiu que estava um pouco obcecada. Aula à tarde. Eu acordei sonolento. Estiquei-me preguiçosamente. E acabei sendo pego de surpresa pelo professor de física. Gu Xian, venha me explicar como resolver esta questão. Que assunto posso falar? Eu me levantei hesitante. O livro de português molhado. Com uma expressão de vergonha. O professor disse com uma expressão de quem já sabia. Se não puder falar, fique em pé. Eu cocei a cabeça, encolhendo os ombros. Jian Yuiao parece ser muito boa em cravar a faca quando alguém está em dificuldades. Ela virou a cabeça. Deu uma risadinha. Eu originalmente estava sentado à mesma mesa que Jian Yuiao. Me mudei para agradar Mulvaney. Nosso relacionamento se desfez. Agora, posso dizer que estou sozinha na sala. E além disso, essa Mulvaney não me dá atenção. Eu olhei para fora da janela. O sol poente estava metade abaixo. No horizonte, nuvens vermelhas se acumulavam. Estava muito bonito. É uma boa estrutura. Estou vendo a paisagem. Mulvaney está me observando. Mulvaney segurava a caneta com força. Ao ouvir meu suspiro, com as sobrancelhas e os olhos baixos, perguntei a ela: Amiga, o que vamos comer à noite? Mulvaney hesitou por um momento e disse: Não comer. Eu sabia que ela ia dizer isso. Eu ri e disse: Eu quero comer. Você é minha namorada. Você precisa ficar comigo. Meu cartão bancário foi suspenso. E também foi chamado. Tenho que ir de ônibus sozinha. Minha casa também está prestes a ser vendida. O corretor viu. Muitas pessoas estão interessadas na minha casa. Se o processo correr rapidamente, isso pode ser o meu último grande. O dia seguinte foi um momento feliz. Eu não consigo me desapegar. Mas não quero me submeter a Gu. Este conjunto foi vendido por 300. O comprador tem alguma conexão com a família Gu. São inimigos. Após saber dessa notícia, sem hesitar, assinei um contrato. Gu Qing, ao ouvir essa notícia, com certeza vai comprar de volta. Como ele poderia deixar que soubessem que seu filho não quer vender uma casa? Que escândalo! Eu preciso ser especialmente bom nessa estratégia. Eu peguei. Aluguei um apartamento perto de Mulvaney, no mesmo prédio que Mulvaney, mas eu não tive coragem de contar a ela. Só tenho medo que a Mulvaney se vire e faça minha missão falhar. Todos os dias, eu trago café da manhã para Mulvaney sem que ela perceba. Atraindo-a para as 3 refeições do dia. A Mulvaney aceita tudo passivamente. Não diz nada. No entanto, sua atitude se tornou um pouco mais suave. Eu como um pouco com ela. Perguntei tentando sondar. Que escola você está planejando prestar? Você vai prestar para Grande Ning? Porque não quero ficar muito longe da minha mãe. Ela realmente tem um bom fundo. Reportei honestamente a Gianda. Então perguntei novamente. Então, que curso devo estudar? A Mulvaney respondeu. Computação, eu acho. Eu, surpreendido. Isso não pode ser. Porque os protagonistas também vão prestar para computação. Naquele momento, eles ainda se tornarão colegas de classe. A origem e as notas da protagonista esmagarão a Mulvaney instantaneamente. Isso despertará a competitividade intensa da Mulvaney. Esse também é um ponto-chave para a transformação da Mulvaney. Eu disse distraidamente. Que tal considerar estudar medicina alternativa? A Mulvaney não quer ser controlada por ninguém. E realmente rebateu imediatamente. Eu finjo que não vi. Ele disse naturalmente. A medicina é boa. O emprego será bom no futuro. O salário será gratificante. E as habilidades são fortes. Precisa em todo lugar. O importante é que salvar e ajudar os feridos é uma coisa boa. Talvez isso a ajude a se livrar do rótulo de vilã. E se tornar uma boa pessoa, né? Mulvaney disse friamente. Não estou interessado. Adoro comer bem. Ela já tinha percebido isso. Eu a puxei para comer juntos. Mas era só por ela parecer uma pena. Na verdade, é meu. Apenas ela sabe que isso se tornará uma piada depois. Mulvaney já pensou nisso. Ela irá me deixar na hora que eu perder o controle. Sem piedade. A medicina é muita. Desde pequena, ela achava que se tornaria uma carrasca. Mulvaney cortou minha fala. Ao invés de se preocupar comigo, que tal pensar nas suas notas? De repente, eu tive uma boa ideia. É verdade. Minhas notas são ruins. Então que tal assim? Eu vou te convidar para jantar depois. Você me dá aulas de reforço. Faltam menos de 15 dias para o vestibular. Os professores já estão relaxados. Aqueles que querem ensinar, não precisam. Aqueles que não querem ensinar, também não conseguem.
Muvaning me olhou rapidamente e tirou uma conclusão. Muming aceitou a conclusão. Usar. Eu fiz uma careta e disse.